Toba, um colossal supervulcão em Sumatra, explodiu seu topo há aproximadamente 75 mil anos, na maior erupção ocorrida em qualquer lugar na Terra nos 2 milhões de anos atrás. O gás e as cinzas que foram lançadas na atmosfera viajaram pelo mundo em questão de semanas, e alguns cientistas acreditam que eles foram a causa de um inverno vulcânico global que pode ter durado décadas e resultado em números catastróficos de mortes, trazendo a raça humana perigosamente perto da extinção. Mas poderia uma tragédia tão maciça ocorrer hoje? Existe outro grande gigante adormecido prestes a entrar em erupção e causar estragos? E será que a nossa sociedade e nossa raça poderiam sobreviver? Junte-se a nós no vídeo de hoje, enquanto investigamos outro gigante adormecido que está acordando e pode causar estragos em nosso planeta. De acordo com um novo estudo detalhado do vulcão Toba em Sumatra, Indonésia, alguns dos principais sinais de alerta que os geólogos normalmente buscam antes de uma erupção podem não estar presentes em todos os casos. De acordo com descobertas, as erupções de Toba de 840 mil e 75 mil anos atrás não foram precedidas por um súbito influxo de magma para o reservatório do vulcão. Ao invés disso, o magma se reuniu de forma constante e silenciosa antes das erupções. Entretanto, devido ao aumento gradual da temperatura da crosta continental ao redor do reservatório de magma, a segunda supererupção exigiu menos da metade do tempo para o magma se acumular do que a primeira, 600 mil anos em vez de 1,4 milhões de anos. Este é um círculo vicioso de erupções, diz o geólogo da Universidade de Pequim, Pengpeng Liu. Quanto mais o magma aquece a crosta, mais lento o magma esfria e mais frio a taxa de acúmulo de magma se torna. Para chegar às suas conclusões, os pesquisadores examinaram a química dos zircões encontrados perto de Toba, que são minerais formados por erupções vulcânicas explosivas. Como o urânio se decompõe em chumbo dentro do zircônio, os pesquisadores determinaram a idade dos minerais usando o escaneamento por espectrometria de massa. Isso forneceu linhas de tempo tanto para as erupções quanto para o acúmulo de magma que as precedeu. A mesma técnica também pode ser usada para estimar a quantidade de magma já acumulada em um reservatório. Os pesquisadores estimam que 320 km² de magma poderiam estar espreitando sob o lago Toba hoje, uma caldeira formada por erupções anteriores e desde então preenchida por neve e chuva. Uma ilha fica no centro, empurrada para cima pelo magma, bem acima da superfície. Hoje, o local da erupção de Toba está apresentando sintomas de maior volatilidade. Os especialistas estão acompanhando de perto a atividade sísmica na área. Toba entrou em erupção 4 vezes nos últimos milhões de anos. Será que ele pode entrar em erupção mais uma vez? Especialistas acreditam que o magma ainda está presente sob o lago Toba. Dentro da caldeira de Toba, há vários vulcões menores. Há também fontes termais lá dentro. Por enquanto, Toba não parece representar uma ameaça séria. No entanto, em outras partes do mundo, como a Itália, Japão e Nova Zelândia, os supervulcões estão se tornando mais ativos. Eles irromperam na pré-história e irão entrar em erupção mais uma vez. Quando isso acontecer, eles vão desencadear catástrofes que têm o potencial de colocar a sociedade moderna de joelhos. Os cientistas preveem que 5 a 10 vulcões ao redor do planeta são capazes de uma supererupção, o que teria efeitos desastrosos sobre o clima global. O vulcão Toba poderia ser um desses, e se uma dessas ocorrências catastróficas está a caminho, devemos estar cientes disso. Os vulcões, por outro lado, não podem ser parados. Desastres dessa escala estão além do controle humano. O que pode ser feito para evitar outro inverno vulcânico? Bom, segundo os climatologistas, absolutamente nada. Você realmente não pode fazer nada para evitar isso. A natureza tem sua própria maneira de fazer as coisas e, na realidade, os humanos devem apenas se adaptar a tudo que a natureza lhe joga. Segundo Alan Robock, professor do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Rutgers, Nova Jersey, se uma erupção do tamanho de Toba irromper hoje ou amanhã ou em qualquer lugar do mundo, não há nada que você possa fazer. A maioria das pessoas morreria. É difícil imaginar pessoas que iriam sobreviver. Se você tivesse um abrigo com 10 anos de comida e armas suficientes para manter todas as outras pessoas famintas fora, você poderia talvez viver, se você chamar isso de vida. O que a maioria das pessoas não percebe é que alguns dos maiores supervulcões do mundo estão crescendo bem em nosso próprio bairro. Por exemplo, existem áreas no oeste dos Estados Unidos que têm o potencial para erupções massivas. Há mais de 1 milhão de anos, a Wells Caldera, no norte do Novo México, experimentou uma erupção que causou uma devastação generalizada em toda a região, até o estado de Iowa.
No estado da Califórnia, a Long Valley Caldera pode ser encontrada nas proximidades da Montanha Mammoth, que é o lar de uma conhecida estância de esqui. Quando Long Valley entrou em erupção há 750 mil anos, as cinzas se espalharam até o sul do Texas e até o leste de Nebraska. O mais proeminente e ativo supervulcão, entretanto, está localizado em um dos destinos familiares mais populares da América, o Parque Nacional de Yellowstone, no Wyoming. O parque, como um todo, é uma enorme caldeira, com magma fervente pulsando bem abaixo dos pés dos visitantes. A lava que forma o supervulcão de Yellowstone é o que aquece os geysers, piscinas de lama e outras formações naturais que você vê. Os cientistas preveem que uma erupção de Yellowstone e suas consequências seriam semelhantes às de Toba. Se pensa que as erupções supervulcânicas de Toba poderiam ter coberto todo o sul da Ásia em uma camada substancial de cinzas, com alguns estudos apresentando a hipótese de que a mais recente causou um inverno vulcânico de uma década, onde as temperaturas mergulharam em todo o globo. Não está claro como a humanidade reagiria se tal catástrofe ocorresse novamente, tudo desde o fornecimento de alimentos até as migrações populacionais, mas podemos não receber muitos avisos quando a próxima erupção supervulcânica ocorrer. Nosso estudo também mostra que nenhum evento extremo ocorre antes de uma supererupção, diz Luca Cariti, da Universidade de Genebra, na Suíça. Isso sugere que os sinais de uma supererupção iminente, como um aumento significativo de terremotos ou uma rápida elevação do solo, podem não ser tão óbvios quanto retratados em filmes de catástrofe pela indústria do cinema. Então, se os especialistas preveem que não haverá sinais de aviso antes de uma supererupção, como lidaremos com a erupção de Yellowstone? Bom, o surpreendente sobre Yellowstone é que quando entrar em erupção vai ser maciço e desastroso. Nos últimos milhões de anos, Yellowstone teve 2 erupções de supervulcões. Na verdade, Yellowstone parece estar em um ciclo de 600 mil anos. A última vez que Yellowstone entrou em erupção? 650 mil anos atrás. Será que estamos atrasados em relação a uma erupção? Ninguém pode responder isso com certeza. O que aconteceria com a vida hoje se um dos supervulcões do oeste dos Estados Unidos entrasse em erupção? Se a mesma quantidade de cinzas da erupção de Toba irrompesse de Yellowstone, ela cobriria todo o continente em cerca de 4 centímetros de cinzas. Basta pensar nas implicações que isso teria. Seria horrível. A área mais próxima da supererupção, como com Toba, enfrentaria a maior devastação rápida. Embora o Wyoming seja um estado rural, os grandes centros, como Las Vegas, estão a uma distância impressionante. Se um supervulcão irrompesse no oeste dos Estados Unidos, suas chances de sobreviver em Las Vegas seriam pequenas ou nulas. Quantidades maciças de cinza seriam apenas o primeiro obstáculo a ser superado. Las Vegas seria enterrada por centímetros de cinzas espessas, e as cinzas seriam pesadas. Como resultado, poderia derrubar telhados, enterrar animais e pessoas. Lava derretida a mais de 1000 graus Celsius que se infiltra de uma erupção pode ser um problema menor do que as cinzas. Junto com as cinzas, o supervulcão emitiria uma quantidade de gases, incluindo dióxido de enxofre, um gás que pode levar à chuva ácida, bem como ao resfriamento global, uma vez que impede a luz do sol de entrar na Terra. O ar seria tóxico demais para respirar enquanto as cinzas varrem o país inteiro. As pessoas seriam forçadas a usar máscaras protetoras sobre os olhos e a boca. As colheitas falhariam e o suprimento de água ficaria contaminado. Os motores dos carros ficariam entupidos. Entretanto, a queda das cinzas seria apenas o começo. Como vimos com Toba, enquanto as cinzas assentariam, os gases de enxofre destrutivos estariam entrando na estratosfera e circulando pelo resto do mundo. Não seriam apenas os americanos que sofreriam. O mundo inteiro seria afetado como resultado. Marcaria o início de um inverno vulcânico. O inverno vulcânico é um declínio das temperaturas globais produzido por cinzas vulcânicas e gotículas de ácido sulfúrico e água obscurecendo o Sol e elevando o albedo da Terra após uma erupção vulcânica maciça, particularmente explosiva. Quão ruim é um inverno vulcânico? De acordo com um comunicado da Universidade de Nova York, uma equipe de cientistas descobriu um componente extra que provavelmente contribuiu para a pior catástrofe de extinção em massa da história da Terra. A análise dos minerais no sul da China indica que as erupções vulcânicas produziram um inverno vulcânico, que baixou drasticamente as temperaturas da Terra, uma mudança que se somou aos efeitos ambientais resultantes de outros fenômenos da época. A extinção permiana, que ocorreu há cerca de 250 milhões de anos, dizimou mais de 90% das espécies marinhas e 75% das terrestres. Embora os cientistas teorizassem anteriormente que este evento de extinção foi causado por erupções vulcânicas maciças no que é hoje a Sibéria,
Eles não conseguiram explicar como as erupções resultaram na extinção de tantas espécies distintas, tanto na Terra como na água. Durante décadas, os cientistas examinaram o que causou este desastre ecológico global, com muitos apontando para o desenvolvimento de torrentes maciças de lava através das armadilhas siberianas. Tais erupções podem durar milhares de anos, lançando enormes quantidades de cinzas vulcânicas tóxicas ricas em níquel, envenenando a Terra e o dióxido de carbono na atmosfera terrestre, causando um efeito estufa fugitivo. O aumento das temperaturas leva a uma redução dos níveis de oxigênio nas águas oceânicas, e este último causando o asfixiamento da vida marinha. Os supervulcões não entram em erupção apenas. Eles são as forças motrizes por trás da mudança climática global e do desastre. Ao contrário de outras catástrofes naturais, que são frequentemente localizadas e até evitáveis, um desastre natural como o desencadeado pela erupção de Toba é inevitável. Estes invernos vulcânicos e o cataclismo resultante podem ocorrer apenas uma vez a cada 100 mil anos. Quando eles ocorrem, porém, o mundo e seus habitantes nunca mais são os mesmos. Os cientistas concordam, entretanto, que a questão não é se outro supervulcão vai entrar em erupção, mas quando. Não há como se preparar para uma erupção de um supervulcão. Eles são tão maciços que não podemos confiná-los a nenhuma tecnologia conhecida. Vamos ouvir o que você pensa nos comentários abaixo.